Boa tarde, meu amigo. Sou Paulo Fadu e Miranda Advogados, milito na área de Direito Constitucional e Administrativo e muita gente tem me perguntado, em meio a essa pandemia de coronavírus, sobre um assunto que vem tirando o sono deles, que é a possível requisição, a possível convocação por parte do Ministério de Saúde de profissionais dessa área para atuarem durante a pandemia. Me refiro sim à portaria 639, editada há alguns dias atrás, agora em 2020, que prevê inicialmente o cadastro e a capacitação desses profissionais. As perguntas são das mais variadas que têm me feito. As pessoas questionam se podem vir a ser obrigadas pelo Estado, pelo governo, a atuarem de forma compulsória, perguntam se vai haver alguma contraprestação, se vai haver pagamento por isso, perguntam se fazem ou não o cadastro, às vezes por medo, tem muita gente com medo, às vezes são aposentados, às vezes são pessoas imunodeprimidas por algum motivo, então as pessoas, há quem esteja com medo de se cadastrar e vir a ser convocado futuramente. Eu vou tentar clarificar para vocês um pouco, trazer algumas informações, se não a resposta concreta, pelo menos informações suficientes para que você tome a melhor decisão. Você deve estar perguntando também, e o que um advogado vai poder me explicar se ele não está vivendo isso na pele? Eu, antes de advogado, eu sou médico veterinário. Eu me formei em medicina veterinária, atuei durante muitos anos e, inclusive, eu sou participante de grupo de risco. Eu pertenço a alguns grupos de risco. Então, mais do que vocês podem imaginar, essa portaria me atinge diretamente, como eu sei que atinge muitos de vocês, e mais um motivo para eu tentar trazer o maior número de informações para vocês. Bom, como disse, me refiro à portaria 639, agora de 2020, que trata do programa O Brasil Conta Comigo. Eu vou ter que trazer algumas informações um pouco mais técnicas, um pouco jurídicas. Por mais que eu tente enxugar o máximo possível esse vídeo, são informações que vão ser importantes no que eu vou falar lá na frente. Então, segura um pouquinho que a gente vai ter que ver isso tudo. A portaria começa, como quase todos os instrumentos desse tipo, começa falando quem edita a norma, no caso o Ministro da Saúde, o Mandetta, baseado em que ele o faz. Ele cita aqui o artigo 87 da Constituição e o artigo 7º da Lei 13.979. Repito, nós vamos ver que isso é sim pertinente ao nosso debate. E depois passa para os famosos considerandos, né? Geralmente essas portarias começam com os que nós chamamos de considerandos, que nada mais são do que os motivos, as razões pelas quais esse ato está sendo editado. As razões todos nós conhecemos. É essa declaração de emergência em saúde pública que foi decretada, por quais mecanismos ela foi decretada e a possível necessidade de mobilização de força de trabalho em saúde. Não é novidade para ninguém, alguns países têm sofrido muito com isso. Você pega exemplos, por exemplo, as notícias mais atuais da Itália falam 12 mil profissionais de saúde acometidos, quase 100 mortos. Na Espanha, notícias até de uma semana atrás falam nesse número de 12 mil, ou seja, deve ter aumentado. Em Portugal, salvo engano, eles falam em termos percentuais, 20% dos acometidos são profissionais de saúde e isso gera um colapso. Quando nós falamos em colapso de sistema, à primeira vista passa a falta de API, falta de leitos, falta de respiradores, mas tem faltado também profissionais dessa área. E, infelizmente, pelo pior motivo possível, por estarem adoecendo e alguns vindo a óbito. Bom, como disse, vou falar um pouco do porquê o Ministério da Saúde pôde fazer isso. Ele cita dois dispositivos, vamos a eles. Artigo 87 da Constituição fala da competência dos ministros de Estado, não só o da Saúde, como todos, e inclui aqui o expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. E, em igual sentido, essa Lei 13.979 é uma lei de 2020, ela veio para disciplinar exatamente a questão da pandemia do novo coronavírus, fala do Ministério da Saúde editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto em lei. Como eu disse, isso vai ser relevante para a gente lá na frente, segura essa informação. Vamos entrar no corpo em si dessa portaria. Artigo 1º, parágrafo 1º, destinatários. Como eu havia antecipado, são 14 classes, portanto são médicos e outras 13.
serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. 14 categorias. Primeira dúvida que já surge, já não tem que estar ativo, não tem que estar aposentado também, isso tudo está incluído. Vamos chegar lá, todos estão incluídos. Ah, mas eu não atuo diretamente. Vou falar, para efeito de cadastro, vamos fazer. Parágrafo 2º desse primeiro artigo também fala o tempo de duração, que é um pouco óbvio, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública. Não sabemos quanto tempo, esperamos que seja o mais breve possível. Só sobre essa questão de destinatário, não cabe a mim aqui nesse momento comentar, mas tem havido alguma movimentação em redes sociais depreciando a possível participação de uma ou outra categoria. Não é o momento para isso, mas a verdade é que todas as 14 categorias elas são sim de suma importância, todas elas. Então eu tenho visto alguns conselhos muito preocupados em defender a imagem, é o papel deles, tem que ser feito, mas vamos evitar perder tempo com esse tipo de coisa. Vamos, de antemão, reconhecer a plena e total importância em contribuir dessas 14 e de outras categorias. Artigo 2º traz os meios, e isso é fundamental para o entendimento e para tranquilizar vocês. Pelo artigo 2º, os meios são cadastro e capacitação. Cadastro pelo site e capacitação também por meio de plataforma à distância, por meio de aulas online. Ou seja, não fala em convocação. Ah, pode haver convocação? Vamos ver, pode haver convocação lá na frente, mas aí vai ser por um outro ato que não esta portaria. Essa portaria é um preparo, ela fala de cadastro e de capacitação. E o próprio artigo 3º já explica um pouco como vai ser. Você prepara esse cadastro em caráter instrumental e consultivo e disponibiliza esse cadastro para os gestores do SUS. Gestores dos mais variados entes, desde o município até o governo federal, para ir conforme necessidade, através de dispositivos legais pertinentes, cada qual fazer, eventualmente, uma convocação futura. Primeira pergunta, que é a que mais tem me feito. Eu tenho que me cadastrar? Trouxe aqui para vocês trecho da entrevista do nosso ministro da Saúde. Não sei se, talvez durante essa entrevista, inclusive, ele tenha caído, mas do ministro Mandetta. E ele fala, e ele é claro inicialmente, falando que ele está cadastrando para saber quem pode, quem quer e quem tem disponibilidade. Mais à frente ele fala, não é uma convocação, não é obrigatório. Cuidado! Ele está falando, por enquanto, da convocação. O cadastro, como nós veremos, ele é sim obrigatório, o cadastro e a capacitação. Há, inclusive, punições para quem não fizer. Vamos chegar lá. E ele até termina já falando que, mas se for convocação, é previsto em lei que pode convocar. Também vai ser assunto da segunda parte do nosso vídeo aqui, já falando de uma possível convocação, se isso é plausível ou não, se é constitucional ou não. Já há muitos que entendem que não é. Essas leis a que ele se referiu, a primeira delas, a própria 13.979, que nós já tratamos aqui. No artigo 3º, ele fala quais são os mecanismos para enfrentamento da pandemia. É onde ele vai falar de isolamento, de quarentena, é onde ele vai falar de vacinação, e ele é claro em falar em requisição de bens e serviços de pessoas naturais, nós, e pessoas jurídicas. Hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Ou seja, responde a segunda pergunta que muitos têm me feito. Ah, eu vou trabalhar de graça? Muito embora não seja a hora, talvez, de pensar nisso, mas não se propõe trabalhar de graça. E no parágrafo 4º, ele já dá a entender que o descumprimento de qualquer medida dessas acarreta, sim, responsabilização nos termos previstos em lei. No mesmo sentido, uma lei um pouco mais antiga, uma lei que com certeza é familiar de todos os profissionais que trabalham em saúde, ou trabalharam em saúde pública, ou mesmo que fizeram algum tipo de concurso público, que é a lei que traz muito do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Lei 8.080 de 1990, artigo 15, o inciso 13, vai trazer basicamente isso. Fala expressamente em casos de irrupção de epidemias, a possibilidade de requisição de bens e serviços
mais uma vez de pessoas naturais também, além de jurídicas, sendo assegurada justa indenização. Voltamos então para a nossa portaria, para o que nós estamos vendo aqui hoje. O artigo 5º também ele acaba por nos elucidar que não é uma faculdade. A despeito da entrevista que eu mencionei do ministro, a redação é bem clara aqui. Quando a gente fala em redação de normas, redação legislativa, é comum que quem edita essas normas se valha de expressões como é facultado ao profissional de saúde, ou o profissional de saúde pode, ao seu critério. Nesse caso, o artigo 5º é claro, o profissional da área de saúde deverá realizar o preenchimento dos formulários. Ou seja, isso é uma ordem. Você tem que fazer isso. Serei punido se não o fizer? O próprio artigo 4º e 8º, em seus parágrafos únicos, já indica uma possibilidade. E indica uma possibilidade através dos conselhos de classe. Eles falam, no artigo 4º falando do cadastro e o artigo 8º falando dos cursos de capacitação, ele fala que quem não realizar, os nomes vão ser encaminhados aos conselhos para possível apuração de infração ética, desobediência, enfim. Vou trazer isso para vocês. Quase todos, alguns expressamente, todos, ainda que indiretamente, tacitamente, por meio de uma cláusula geral, prevêem sim algum tipo de punição para uma recusa desse tipo. Antes de mais nada, vou trazer aqui algo com a qual eu não concordo, eu não vejo tipificação por 330 do Código Penal, falando na seara criminal mesmo, que é o crime de desobediência, desobedecer a ordem legal de funcionário público, que traz aí uma detenção de 15 dias a 6 meses e mais multa. Como eu disse, eu, na minha visão de advogado, eu não vejo enquadramento para isso em qualquer tipo de recusa nesse caso. Mas eu estou trazendo porque há já alguns representantes estatais que vêm já trazendo isso, há juristas que já falam nessa possibilidade. No direito, infelizmente, nós não temos muitas respostas exatas. Nós temos posições, nós temos teses e a minha posição é do não cabimento desse artigo 330. Mas, como eu disse, o Código de Ética de diversas categorias daquelas 14 que nós mencionamos fala expressamente do caso que nós temos. Você pega, por exemplo, o Código de Ética dos profissionais de farmácia. Você que é farmacêutico já deve ter tido algum contato com esses mecanismos deontológicos, né, da farmácia. É dever do farmacêutico, olha aqui o artigo 12, inciso 2, dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas em caso, inclusive, de epidemia. Ele é expresso ao falar disso. No mesmo sentido aqui, enfermagem, também falando no artigo 22, dever do profissional de enfermagem, disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de epidemia. Código de Ética Médica, nós vamos falar mais ainda essa questão do Código de Ética Médica, porque ele já tem se posicionado, o Conselho já está se posicionando. Mas é claro, é vedado ao médico deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente, está no artigo 21. Questão também do Código de Ética Médica, é importante a gente trazer que existe, nesse caso, uma possível exceção no próprio Código, que é esse direito de recusar-se quando coloca em risco a vida de si próprio, do profissional de saúde ou do paciente. Em casos que, evidentemente, você tem que comunicar às autoridades pertinentes. Isso é aplicável? Eu acredito que plenamente aplicável. Como vai ser aplicável? Isso a gente vai ver com os desdobramentos. Mas eu não vejo como não ser aplicável esse mecanismo. E aí vamos já para responder a pergunta de se é ou não inconstitucional. Não só nesse primeiro momento, o cadastro e o treinamento, a capacitação, como uma possível convocação. Já vou adiantar para vocês, o CREMERGE, né, o Conselho Regional de Medicina daqui do nosso estado do Rio de Janeiro, ele já se manifestou negativamente, ele enxerga como inconstitucional. Ele já se dirigiu ao próprio Ministério da Saúde, já encaminhou ofício ao Ministério Público para deixar clara a posição pela inconstitucionalidade dessa portaria. E até fica já o conselho a você pertencente a qualquer uma daquelas 14 categorias. Procurem o debate, procurem saber o que pensam, obviamente sem deixar de lado a sua autonomia,
ética, moral, profissional, mas procure saber o que o seu conselho pensa, qual é o direcionamento. Vamos tentar uniformizar o discurso, vamos tentar trabalhar bem esse diálogo. O CREMERGE foi claro em se opor a isso, da forma que está sendo feita, publicou notas, inclusive com as quais eu tenho total apoio, concordo plenamente, mas sobre a questão jurídica, ele traz 3 questões básicas, não só aqui o CREMERGE, mas alguns juristas já têm se posicionado. 2 primeiras em relação ao que seriam inconstitucionalidades materiais mesmo, seria ferir o livre exercício profissional, essa possível convocação, e o direito à intimidade. Eu falo em direito à intimidade porque envolve compartilhamento de dados. O Ministério da Saúde requisita dados profissionais dos conselhos. Pessoalmente, a minha opinião é de que não há uma inconstitucionalidade nesses 2 sentidos, porque são regras, sim, são direitos, são garantias constitucionais importantíssimas, mas que, como quase todas, comportam exceções. Não há garantias absolutas no direito. E creio eu que estejamos, sim, diante de uma dessas exceções. Muito embora que fique claro, isso não é pacífico. Isso é a minha posição, vai haver quem com muita competência discorde, vai haver quem muito mais competência do que eu vá concordar. Mas aqui na inconstitucionalidade eu vou me ater no princípio da legalidade, que pode ser trazido muito facilmente no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você deve perguntar agora, mas Paulo, você acabou de mostrar não uma, mas 2 leis mesmo, em sentido estrito, a do SUS e a 13.979, elas falam expressamente como então a lei não poderia. Aí que vai residir a questão. A possível arguição de inconstitucionalidade viria de uma possível necessidade em haver uma lei específica para essa convocação. Você tem uma previsão genérica nessas leis e que se fizesse uma lei específica. Ah, mas a portaria fez isso de forma específica. Sim, mas portaria não é lei. E isso talvez não seja tão simples para quem não é do ramo jurídico, mas a gente teria que entender um pouquinho do que é um ato normativo primário e um ato normativo secundário. Sim, envolve hierarquização. O ato normativo primário ele está acima do ato secundário. O ato primário ele decorre direto da Constituição, ele pode criar uma obrigação, extinguir uma obrigação diretamente do texto constitucional. Uma lei é um ato normativo primário por excelência. O ato secundário ele só vive de acordo com o ato primário. Ele vai vir para regulamentar, para explicar, para dar as bases e as diretrizes de como funcionará a lei. Então ela não vai criar a obrigação, ela vai disciplinar como a obrigação vai se dar, a obrigação essa que foi criada por um ato primário. Isso não é o acaso, o processo de formação, de aperfeiçoamento é completamente diferente, é muito mais rígido no caso das leis, não cabe aqui a gente falar disso, e principalmente a questão da competência. Quem tem competência para legislar? São os deputados federais, os senadores, dentro dos outros entes, são os deputados estaduais, distritais, os vereadores, enfim. É o poder legislativo, que foi eleito para isso. A função legislativa primordial é essa, é legislar, é editar normas primárias. Nesse caso, qual que é a crítica que se faria nisso? E volto a dizer, não estou aqui politizando, não estou de forma alguma me posicionando contra o ministro. Mas um ministro ele não goza da mesma representatividade legal de um legislador. O ministro não foi eleito para isso, não é função dele, não houve eleição direta para isso. Então, daí vem essa diferença, em que a gente não pode tratar da mesma forma, por exemplo, um regulamento ou uma portaria de uma lei. Da mesma forma que a Constituição, por exemplo, estaria, mas não é o momento para a gente discutir isso. Mas, basicamente, portaria não é lei e essa é a principal tese da inconstitucionalidade. Inclusive, o CREMERGE, dentro de um comunicado, expressa muito bem isso numa frase. Passa a posição dela, vocês podem ou não concordar, mas que o artigo 7º, que foi aquele que foi falar da competência do ministro da Saúde para editar essas normas, isso não é um cheque em branco na mão do Ministério. Isso não é um salvo-conduto para ele fazer o que bem entender. Ou seja, é da posição de que precisa sim de lei. Entendeu? Além, é claro, como eu disse, daquelas outras inconstitucionalidades materiais.
estaria ferindo o livre exercício profissional, estaria ferindo o direito à privacidade. Aí então a pergunta, faço ou não faço o cadastro? Eu não vou falar o que você deve fazer, eu vou falar o que eu fiz. Como advogado, que também formado em veterinária, não atuo mais como médico veterinário, como disse, sou do grupo de risco e sim, fiz o meu cadastro. Tão logo foi disponibilizado, fiz o cadastro e fiz os cursos. Os cursos, inclusive, são bons de fazer. É importante que vocês, até como cidadãos, tenham isso em mente. Fiz esse meu cadastro. O site está aqui para vocês, isso também já foi amplamente divulgado. O cadastro é extremamente simples, né? Dados pessoais, nome, CPF, dados profissionais. Aqui, inclusive nos dados profissionais vai ter oportunidade para colocar se é ou não aposentado, vai ter oportunidade para escrever, inclusive que não atua mais na área, isso tudo provavelmente vai ser considerado por eles. Existe um campo de doenças pré-existentes, aqui a leitura talvez esteja prejudicada, mas fala de imunodeficiência, doença cardiovascular, doença respiratória, doença metabólica, gestante ou lactante. Então você vai ter oportunidade para colocar isso. Tem alguma parte do questionário que fala de suspeita de Covid, se você está atuando no atendimento, se você é suspeito, se apresentou diagnóstico, sintomas, se usa EPI, ou seja, para saber, eles têm que ter ideia de a parcela que está imunizada, que não está, que está doente, isso é importante para esse cadastro deles. E, principalmente, eles perguntam a vontade pessoal do profissional. Você estaria disposto a trabalhar diretamente ou não? Isso está colocado aqui. Paulo, isso vai ser respeitado? Não sabemos, ninguém sabe, nem eles sabem. Da mesma forma que a gente fala de contingente militar, como é que funciona? Tem muita gente que quer servir, mas é pega em excesso de contingente e não pode servir. Mas há momentos, por exemplo, momentos de guerra, em que você, mesmo sendo um pacifista, não querendo servir, ou nós temos aí célebres casos fora do Brasil, né, o Muhammad Ali e tudo, e que se viram forçados, no caso ele não fez, mas se viram forçados por uma situação excepcional. Nessa guerra, nessa pandemia, nós somos os soldados. Como vai ser o comportamento deles, então? Não sabemos. Pode ser que não haja convocação. Pode ser que fique só no cadastro, que ele seja só uma forma de resguardar, só uma forma de se prevenir para não acontecer o que aconteceu, como eu disse, em Itália, Espanha, em Portugal. Pode ser que haja alguma convocação, mas que convoque só aqueles que desejam. Pode ser, inclusive, que alguns que desejam não possam. É o tal do excesso de contingente. E pode chegar no ponto em que pessoas que não querem, ou até que se julguem impossibilitados, por motivo de doença ou por capacidade técnica, sejam convocados? Pode. Para atuar diretamente? Não necessariamente. Pode ser algum outro tipo de serviço, por telefone, alguma coisa remota, nós não sabemos. Mas o que é importante? Isso é um segundo momento. Por enquanto, nós estamos falando de cadastro e capacitação. A convocação está lá na frente. Como eu disse, não posso lhes dizer o que fazer, nem como se sentir diante disso. O que eu posso é passar as informações que passei, tranquilizá-los, que eu acho que ainda é cedo para esse medo, e dizer o que eu fiz. Eu fiz o cadastro, tão logo pude, e já realizei os cursos de capacitação. O que eu tinha para trazer para vocês era isso, espero ter ajudado, espero não ter dado mais incertezas do que certezas. Vou deixar aqui o meu contato, tem o grupo lá no Face, vocês podem acessar, tem lá inclusive um campo que vai fazer contato direto no WhatsApp, dúvidas, sugestões, podem mandar que a gente está aqui para isso. Muito obrigado e boa tarde.